Napoleon Hill, Pense e Enriqueça. Tradução do original norte-americano, Think and Grow Rich. Leitura da Michele de Andrade, no Grande Nordestinês. Prefácio. Em todos os capítulos desse livro, menciono o segredo de ganhar dinheiro que trouxe fortunas a centenas de homens muito ricos, homens que analisei com cuidado durante longos anos. O segredo foi trazido à minha atenção por Andrew Carnegie há mais de meio século. O sagaz e adorável velho escocês o jogou para mim descuidadamente, quando eu não passava de um garoto. Depois, recostou-se na cadeira com um alegre piscar de olhos e ficou a examinar-me atentamente para ver se eu possuía cabeça suficiente para entender o pleno significado do que me dissera. Quando percebeu que eu captara a ideia, indagou-se se eu queria passar 20 anos ou mais preparando-me para apresentá-la ao mundo, aos homens e mulheres que, sem o segredo, passariam a vida inteira fracassados. Disse-lhe que o faria e, com a cooperação dele, mantive a promessa. Este livro contém o segredo. Segredo testado na prática por milhares de pessoas em quase todos os setores da vida. A ideia do Sr. Carnegie era de que a fórmula mágica, que lhe dera estupenda fortuna, deveria ser colocada ao alcance das pessoas que não dispõem de tempo necessário para averiguar como se ganha dinheiro. Esperava que eu pudesse testar e demonstrar a integridade da fórmula, através da experiência de homens e mulheres nas várias profissões. Acreditava que se deveria ensinar a fórmula nas escolas e faculdades públicas, expressando a opinião que, se fosse transmitida da maneira certa, revolucionaria a tal ponto todo o sistema educativo que o tempo despendido na escola poderia ser reduzido a menos da metade. Histórias verídicas provam o poder assombroso do segredo. No capítulo que trata da fé, você lerá a surpreendente história da organização da gigantesca United States Steel Corporation, Corporação Americana do Aço, como foi concebida e realizada por um dos jovens através dos quais o Sr. Carnegie provou que sua fórmula agiria para os que se acham prontos para ela. Uma única aplicação do segredo, feita por Charles N. Schwab, deu-lhe enorme fortuna, tanto em dinheiro como em oportunidades. Essa determinada aplicação da fórmula valia aproximadamente 600 milhões de dólares. Tais fatos, e são fatos conhecidos de quase todos que conheciam o Sr. Carnegie, fornecem-lhe uma ideia justa do que a leitura deste livro lhe poderá proporcionar, desde que você saiba o que quer. O segredo foi revelado a milhares de homens e mulheres que o aplicaram em seu próprio benefício, como planejara o Sr. Carnegie. Alguns arranjaram fortunas com ele. Outros o aplicaram com êxito para criar harmonia em seus lares. Um clérigo usou com tal eficácia que lhe rendeu mais de 75 mil dólares por ano. Arthur Nash, alfaiate de Cincinnati, usou seu negócio quase falido como cobaia para testar a fórmula. Conseguiu reanimá-lo, o que trouxe verdadeira fortuna aos donos. Ainda está florescente, embora o Sr. Nash já tenha falecido. A experiência foi de tal modo singular que jornais e revistas lhe dedicaram mais de $1 milhão de publicidade laudatória. O segredo foi transmitido a Stuart Austin Viewer, de Dallas, Texas. Ele estava pronto para recebê-lo, tão pronto que abandonou a profissão e foi estudar direito. Teve êxito? Essa história também é contada. Enquanto trabalhara como gerente de propaganda da LaSalle Extension University, quando a universidade pouco mais era que o nome, tive o privilégio de ver J.G. Kaplan, seu presidente, empregar a fórmula com tal eficácia que tornou o LaSalle uma das maiores escolas populares do país. O segredo a que me refiro foi mencionado nada menos do que uma centena de vezes no decorrer desse livro. Não foi diretamente apontado, pois parece agir com mais êxito quando apenas mencionado e deixado à vista, onde os que estão prontos para ele e os que estão procurando possam dele se apossar.
Por isso é que o Sr. Carnegie jogou para mim tão tranquilamente, sem nomear-lhe especificamente. O segredo fala aos que ouvem. Se você estiver pronto para pô-lo em uso, reconhecerá o segredo pelo menos uma vez em cada capítulo. Gostaria de ter o privilégio de dizer-lhe como saberá quando estiver pronto a recebê-lo, mas isso o privaria de muito dos benefícios que receberá ao fazer a descoberta ao seu modo. Enquanto este livro estava sendo escrito, meu próprio filho, que então estava concluindo seu último ano da faculdade, pegou o manuscrito do segundo capítulo da obra, o leu e descobriu o segredo por si mesmo. Ele usou a informação tão efetivamente que galgou diretamente um posto de alta responsabilidade com um salário inicial maior do que aqueles que um homem mediano jamais alcançará. Sua história foi brevemente contada no capítulo 2. Quando você lê o livro, talvez desfaça a impressão que possa ter tido no início da leitura de que a obra prometia demais. E também, se alguma vez já se sentiu deprimido, se já teve dificuldades a vencer que pareciam lhe arrancar a própria alma, se já tentou e fracassou, se alguma vez já esteve incapacitado por causa de doenças ou aflições físicas, a história da descoberta do meu filho e do uso da fórmula de Carnegie pode vir a ser como o oásis no deserto da esperança perdida. Aquele oásis que você estava procurando. O segredo foi muito empregado pelo presidente Woodrow Wilson durante a Primeira Guerra Mundial. Foi transmitido a todos os soldados que lutaram na guerra, cuidadosamente dosado no treinamento que recebiam antes de ir para o fronte. Contou-me o presidente Wilson que ele foi um forte fator na tarefa de angariar os fundos necessários para a guerra. Uma das coisas interessantes a respeito do segredo é que os que, uma vez que o adquirem e o empregam, se descobrem literalmente arrastados em direção ao sucesso. Se você duvida, estude o nome dos que o usaram, sempre que forem mencionados. Estude você mesmo o histórico dessas pessoas e convença-se. Não existe nada que não custe alguma coisa. O segredo a que me refiro não pode ser obtido sem um preço, embora este seja bem menos do que o seu valor. Não pode ser adquirido por preço algum por aqueles que não o procuram intencionalmente. Não pode ser revelado, não pode ser comprado por dinheiro, pela simples razão de que se compõe de duas partes. Uma delas já pertence aos que estão prontos para ele. Serve igualmente bem a todos que estão prontos para ele. A educação nada tem a ver com ele. Muito antes de eu nascer, o segredo foi ter as mãos de Thomas A. Edison, e ele o aplicou com tanta inteligência que se tornou o maior inventor do mundo, embora só tivesse tido 3 meses de instrução. O segredo passou para Edwin C. Barnes, sócio comercial de Edison. Usou com tal eficácia que, embora na época só ganhasse $12.000 por ano, acumulou respeitável fortuna, aposentando-se enquanto ainda jovem. Você encontrará essa história no começo do primeiro capítulo. Irá convencê-lo de que a riqueza não estará além do seu alcance, que você poderá ser ainda o que deseja ser, que dinheiro, fama, reconhecimento e felicidade podem ser de todos aqueles que estão preparados e decididos a receber tais bênçãos. Como é que eu sei dessas coisas? Você terá a resposta antes de terminar o livro. Poderá encontrá-lo no primeiro capítulo ou na última página. Enquanto me ocupava com a tarefa da pesquisa de 20 anos que empreendi atendendo ao pedido do Sr. Carnegie, analisei centenas de homens afamados, muitos dos quais admitiram terem acumulado suas vastas fortunas utilizando o auxílio do segredo de Carnegie. Entre eles estão Henry Ford, William Wrigley Jr., John Wanamaker, James Hill, George S. Parker, E. M. Stetler, Henry Doherty, Cyrus Curtis, George Eastman, Charles Schwab, Harris Williams, Dr. Frank Gunsaulus, Daniel Willard, King Gillette, Ralph Weeks, Juiz Daniel T. Wright, John Rockefeller, Thomas A. Edison, Frank Vanderlip, C. W. Woolworth, Coronel Robert Dollar, Edward A. Phelan,
Edwin Barnes, Arthur Nash, Theodore Roosevelt, Jones Davis, Albert Hubbard, Wilbur Wright, William James Bryan, Dr. David Starr Jordan, G. Algernon Moore, Arthur Brisbane, Woodrow Wilson, William Howard Taft, Luther Burbank, Ewart Bock, Frank Munsey, Albert Gary, Clarence Darrow, Dr. Alexander Graham Bell, John Patterson, Julius Rosenwald, Stuart Austin Viewer, Dr. Frank Crane, George Alexander Chaplin e o senador Jerry Randolph. Esses nomes representam apenas pequena fração das centenas de americanos famosos, cujas realizações financeiras e outras provam que o entendem e aplicam o segredo Carnegie alcançam elevados postos na vida. Nunca conheci ninguém que, inspirado a usar o segredo, não atingisse sucesso notável na carreira escolhida. Jamais conheci alguém que se distinguisse ou que acumulasse riquezas de monta sem estar de posse do segredo. Desses dois fatos, tiro a conclusão de que o segredo é mais importante como parte do conhecimento essencial para a autodeterminação que qualquer outro que se receba através do que é popularmente chamado de educação. O que é educação, afinal? Isso foi respondido pormenorizadamente. O momento decisivo em sua vida. Em algum momento, à medida que você lê, o segredo a que me refiro saltará da página e se colocará ousadamente diante de você, se você estiver pronto para recebê-lo. Assim que aparecer, você o reconhecerá. Quer capte o sinal no primeiro, quer no último capítulo. Pare um momento, quando ele se apresentar, e faça um brinde, pois a ocasião assinalará o mais importante ponto de mutação de sua vida. Além disso, lembre-se no decorrer do livro que ele trata de fatos e não de ficção, sendo seu propósito transmitir a grande verdade universal pela qual todos os que estiverem preparados possam aprender não apenas o que fazer, mas como fazê-lo. Receberão também o estímulo necessário para começar. Como palavra final de preparação, antes de iniciar o primeiro capítulo, posso oferecer-lhe uma rápida sugestão, que lhe poderá fornecer a pista para reconhecer o segredo de Carnegie. Eila, toda realização, toda riqueza ganha tem seu início numa ideia. Se você estiver pronto para a revelação do segredo, então você já possui metade dele. Por isso, reconhecerá prontamente a outra metade, no momento em que esta estiver diante de sua mente. Napoleon Hill. Pensamentos são coisas. O poder que prenuncia o sucesso é o poder da mente. Como fazer com que a vida diga sim, em vez de não, aos seus planos e ambições? Na verdade, pensamentos são coisas, e coisas bem poderosas quando se unem a propósitos definidos, persistência e um ardente desejo de serem traduzidos em riquezas ou outros objetos materiais. Há alguns anos, Edwin C. Barnes descobriu quanto é verdade que os homens realmente pensam e enriquecem. A descoberta não se deu de uma vez, chegou aos poucos, começando com um ardente desejo de se tornar sócio do grande Edison. Uma das características principais desse desejo era o de ser definido. Queria trabalhar com Edison e não para ele. Observe cuidadosamente a descrição de como procedeu para traduzir o desejo em realidade e terá, então, maior compreensão dos princípios que conduzem à riqueza. Quando tal desejo ou impulso passou pela primeira vez em sua mente, não se achava ainda em condições de agir. Duas dificuldades se interpunham em seu caminho. Não conhecia Edison, nem poderia pagar as passagens de trem para East Orange, em New Jersey. Essas dificuldades teriam sido suficientes para desanimar
a maioria dos homens de fazer qualquer tentativa de levar avante o desejo. Mas o desejo que ele nutria não era um desejo comum. Edison olhou para ele. Apresentou-se no laboratório de Edison, anunciando que viera para fazer negócios com o inventor. Referindo-se ao primeiro encontro Barnes-Edison, disse esse último anos mais tarde. Lá estava ele diante de mim, parecendo um camarada comum. Mas havia algo na expressão do seu rosto que transmitia a impressão de que estava decidido a conseguir o que buscava. Eu aprendera em longos anos de experiência com os homens que quando alguém realmente deseja uma coisa tão intensamente, a ponto de arriscar todo o futuro numa simples jogada para consegui-la, não poderá deixar de ser bem-sucedido. Dei-lhe a oportunidade que pedia, porque percebi que resolvera não arredar o pé enquanto não obtivesse êxito. Acontecimentos subsequentes comprovaram que não houvera erro. Não poderia ter sido a aparência do jovem que lhe garantia a oportunidade no escritório de Edison, pois essa era contra ele. O que contou foi o que ele pensava. Barnes não conseguiu ser sócio de Edison na primeira entrevista. O que conseguiu foi a oportunidade de trabalhar nos estabelecimentos de Edison, por um salário bastante insignificante. Passaram-se meses. Aparentemente, nada acontecia que aproximasse o ambicionado objetivo que Barnes se impusera com o seu principal propósito absoluto. Mas algo de importante acontecia na mente de Barnes. Intensificava constantemente seu desejo de tornar-se sócio de Edison. Psicólogos acertaram ao dizer que quando alguém está realmente pronto para alguma coisa, essa coisa não deixa de aparecer. Barnes estava pronto para uma sociedade comercial com Edison. Além disso, estava decidido a perseverar nisso até obter o que procurava. Não dizia a si mesmo, bem, o que adianta? Acho que vou mudar de ideia e tentar um emprego de vendedor. O que ele dizia era, vim aqui para fazer negócios com Edison e atingirei a meta, mesmo que leve o resto da minha vida. E ele estava mesmo decidido. Que história diferente teriam os homens para contar se adotassem um propósito definido e permanecessem firmes nele, até tê-lo transformado em ardente obsessão. Talvez o jovem Barnes não soubesse na época, mas a sua determinação férrea, a persistência em apoiar-se no simples desejo, estavam destinados a vencer qualquer oposição e trazer-lhe a oportunidade que procurava. A oportunidade veio pela porta dos fundos. Quando chegou a oportunidade, apareceu de forma diferente e de uma direção diferente da que Barnes esperava. Este é um dos truques da oportunidade. Tem um hábito astuto de penetrar pela porta dos fundos, disfarçada, por vezes de desgraça ou de derrota temporária. Por isso, talvez, é que tantos deixam de reconhecê-la. Edison acabara de aperfeiçoar um novo invento para escritório, chamado na época de máquina de ditar Edison. Os vendedores não estavam entusiasmados com a máquina. Não acreditavam poder vendê-la sem grande esforço. Barnes sabia que poderia vender a máquina, sugerindo a ele que imediatamente lhe deu a chance. Conseguiu vendê-la, e tão satisfatoriamente que Edison lhe deu um contrato de distribuição e vendas de âmbito nacional. Dessa sociedade comercial nasceu a riqueza, em dinheiro de Barnes. Mas ele fez algo infinitamente maior. Provou que se pode realmente pensar e enriquecer. Quanto de dinheiro lhe valeu seu desejo original, não posso saber. Talvez lhe trouxesse 2 ou 3 milhões de dólares. Mas a quantia, seja qual for, torna-se insignificante comparada à qualidade maior que adquiriu, através de conhecimento de que um impulso intangível de pensamento pode ser transformado em prêmios materiais, aplicando-se os princípios conhecidos. Barnes literalmente pensou numa sociedade com o grande Edison.
Pensou numa fortuna. Nada tinha para começar, exceto a capacidade de saber o que queria e a determinação de persistir no desejo até realizá-lo. O homem que desistiu cedo demais. Uma das causas de fracasso mais comuns é o hábito de desistir, quando se é acometido de uma derrota temporária. Todos são culpados desse erro, numa ou noutra ocasião. Um tio de R.U. Darby foi atingido pela febre do ouro nos dias da Corrida do Ouro e lá se foi para o oeste, para escavar e enriquecer. Nunca ouvira dizer que mais ouro fora extraído dos pensamentos dos homens do que jamais saíra da terra. Fez valer seus direitos e foi trabalhar de pá e picareta. Após semanas de trabalho, foi recompensado pela descoberta do minério reluzente. Precisava de máquinas para trazer o minério para a superfície. Sem alarde, cobriu a mina, refez as pegadas que o levaram à sua casa em Williamsburg, Maryland, e contou aos parentes e alguns vizinhos do achado. Reuniram dinheiro para as máquinas necessárias e mandaram-nas por navio. O tio e Darby voltaram ao trabalho na mina. O primeiro carro de minério foi extraído e enviado a uma fundição. O que voltou demonstrou que possuía uma das mais ricas minas de Colorado. Com algumas cargas mais de minério, poderiam saldar as dívidas. Depois viriam os enormes lucros. As perfuratrizes penetraram na terra, enquanto aumentavam as esperanças de Darby e seu tio. Então, algo aconteceu. O minério de ouro desapareceu. Tinha chegado ao fim do arco-íris, e o pote de ouro não estava mais lá. Continuaram a perfurar, tentando desesperadamente encontrar o minério de novo. Tudo em vão. Finalmente resolveram desistir. Venderam a maquinaria a um negociante de ferro velho por algumas centenas de dólares e levaram o trem de volta. O dono do ferro velho chamou um engenheiro de Minas para que examinasse a mina e fizesse uns cálculos. E o engenheiro concluiu que o projeto falhara porque os donos não estavam habituados às linhas falhas. Seus cálculos mostraram que o veio seria encontrado a apenas 1 metro de onde os Darby tinham parado de perfurar. Foi exatamente onde o encontraram. O homem do ferro velho retirou milhões de dólares em minério da mina, porque foi suficientemente esperto para procurar o conselho de um perito antes de desistir. Sucesso a um passo além da derrota. Longo tempo depois, Darby recuperou a perda, com grande margem, quando fez a descoberta de que o desejo pode transformar-se em ouro. A descoberta teve lugar depois que entrou no ramo de vendas de seguros de vida. Lembrando-se de que perdera enorme fortuna por ter parado a 3 passos do ouro, Darby lucrou com a experiência, em seu trabalho, pelo método simples de dizer a si mesmo: parei a 3 passos do ouro, mas jamais pararei porque os homens me dizem não ao meu pedido de que comprem seguro de vida. Darby tornou-se parte de um pequeno grupo de homens que vendem anualmente mais de $1 milhão. Deve a sua persistência à ação que aprendeu com sua desistência no ramo da mineração do ouro. Antes que o sucesso chegue na vida de qualquer homem, ele encontrará, com certeza, muitas derrotas temporárias e talvez algum fracasso. Quando a derrota alcança o homem, a coisa mais fácil e lógica a fazer é desistir. É o que faz exatamente a maioria das pessoas. Mais de 5.000 dos homens de maior sucesso que este país jamais teve contaram ao autor que seu maior êxito chegou justamente a um passo além do ponto em que a derrota os alcançara. O fracasso é um malandro com aguçado senso de ironia e astúcia. Sente grande prazer em derrotar a pessoa, quando o êxito está
quase ao seu alcance. A criança que dominou o homem. Pouco depois que Darby se formou na escola dos golpes duros, decidiram aproveitar a experiência que tivera no ramo da mineração do ouro. Teve a sorte de estar presente numa ocasião que lhe demonstrou que um não precisa necessariamente significar não. Uma tarde, ajudava o tio a moer trigo num moinho antigo. O tio dirigia uma grande fazenda em que viviam alguns colonos de cor, partilhando a colheita. Silenciosamente, abriu-se a porta e uma criança de cor, pequena, filha de um dos arredentários, entrou, parando ao lado da porta. O tio ergueu os olhos e, vendo a criança, berrou-lhe asperamente. — O que é que você quer? Medrosa, a criança respondeu. Mamãe dizeu para mandar 50 centavos para ela. — Não farei, retorquiu o tio. E agora corra para casa. — Sim, senhor, disse a menina. Mas ela não se moveu. O velho continuou o serviço e estava tão entretido que nem percebeu que a criança não ia embora. Ao erguer os olhos, deparou com ela no mesmo lugar e gritou-lhe. — Já lhe disse que fosse para casa. Agora vá, senão eu vou bater em você. — Sim, senhor, respondeu a criança. Mas não se mexeu. O tio largou um saco de farinha que ia despejar no funil. Apanhou um bastão do barril e se dirigiu à criança, com uma expressão que indicava barulho. Darby conteve a respiração. Estava certo de que testemunharia uma violência. Sabia que o tio tinha um temperamento feroz. Quando este chegou ao lugar em que estava, a menina deu um passo à frente. Rapidamente, olhou nos olhos e gritou, num tom mais alto da sua voz aguda. — Minha mãe tem de ter os 50 centavos! O tio parou, olhou-a por um momento e depois colocou o pau no chão e, tirando do bolso $0,5, deu à criança. Esta pegou o dinheiro e se afastou devagar em direção à porta, sem tirar os olhos por um minuto sequer do homem que acabara de dominar. Depois que ela se foi, o tio se sentou numa caixa e ficou a olhar pela janela, para o espaço vazio, por mais de 10 minutos. Refletia, horrorizado, sob a surra que levava. Darby também raciocinava. Fora a primeira vez em toda a sua experiência que vira uma criança de cor dominar uma pessoa adulta branca. Como fizera? O que se sucedera ao tio que o fizera perder a ferocidade e se tornar dócil como um cordeiro? Que estranho poder usar a criança que a tornara dona da situação. Estas e outras perguntas semelhantes passavam pela mente de Darby, mas ele só encontraria a resposta anos mais tarde, quando me contou a história. E, coisa estranha, esta experiência comum foi contada ao autor no velho moinho, no próprio local em que o tio sofrera a derrota. O sim por trás do não. Enquanto estávamos naquele velho moinho poeirento, Darby repetiu a história da estranha conquista e terminou indagando. Qual conclusão que tira disso? Que estranho poder usou a criança a ponto de conseguir vencer completamente meu tio? A resposta será encontrada nos princípios descritos neste livro. É uma resposta total e completa. Contém pormenores e instruções suficientes para permitir a qualquer um entender e aplicar a mesma força na qual a criança tropeçou acidentalmente. Conserve a mente alerta e observar atentamente o estranho poder que veio salvar a menina. Terá um vislumbre desse poder no capítulo seguinte. Algures neste livro encontrar a ideia que aguçara seus poderes receptivos, colocando sob suas ordens, em seu próprio benefício, o mesmo poder irresistível. A percepção de tal poder pode chegar-lhe no primeiro capítulo, ou perpassar-lhe a mente em alguns dos subsequentes. Pode chegar na forma de uma única ideia, ou como um plano ou propósitos, ou ainda
pode fazer com que volte às experiências anteriores de derrota, trazendo à superfície alguma lição pela qual poderá recuperar tudo o que perdeu através da derrota. Depois que eu escrevi a Darby, o poder inadvertidamente empregado pela criança, ele logo rememorou os seus 30 anos de experiência como vendedor de seguros de vida, reconhecendo com franqueza que o sucesso alcançado neste ramo devia-o em muito à lição que aprendera com a menina. Darby salientou: todas as vezes que um cliente em potencial tentava levar-me na conversa sem comprar, eu via aquela criança parada no velho moinho, os grandes olhos fulgurantes de desafio, e dizia a mim mesmo: tenho que conseguir essa venda. A melhor parte das vendas se processou depois que as pessoas diziam não. Recordou também o erro que cometera ao recuar a apenas 3 passos do ouro. Mas, afirmou, aquela experiência não passou de uma bênção disfarçada. Ensinou-me a continuar continuando, por mais duro que fosse. Lição essa que eu tinha de aprender antes de poder ter êxito no que quer que fosse. As experiências de Darby eram bastante comuns e simples, mas continham a resposta aos desígnios da vida. Portanto, eram-lhe tão importantes quanto a própria vida. Aproveitou as 2 experiências dramáticas porque as analisou, encontrando a lição que ensinavam. Mas o que acontece ao homem que não possui nem tempo nem vontade de estudar o fracasso, em busca do conhecimento que pode conduzir ao sucesso? Onde e como aprenderá ele a arte de converter a derrota em trampolins para a oportunidade? Em resposta a essas perguntas é que este livro foi escrito. Com uma ideia sensata, você alcançará o sucesso. A resposta exigiu a descrição de 13 princípios. Mas lembre-se ao ler que a resposta que você procura, as perguntas que o fizeram refletir sobre a singularidade da vida, pode ser encontrada em sua própria mente, por meio de alguma ideia, plano ou propósito, aptos a surgir na mente durante a leitura. Uma ideia sensata é tudo o que necessitamos para alcançar o sucesso. Os princípios descritos nesse livro contêm os meios e os modos de criar ideias úteis. Antes de prosseguirmos abordando a descrição de tais princípios, acreditamos que você merece receber essa importante sugestão. Quando as riquezas começam a vir, vêm com tal rapidez, em tal abundância, que a gente se pergunta onde se escondiam durante todos aqueles anos estéreis. Essa é uma declaração surpreendente, ainda mais se tornarmos em consideração a crença popular de que a riqueza só vem aos que trabalham duramente e por longo tempo. Quando você começar a pensar e a enriquecer, observará que a riqueza começa como um estado de espírito, com decisão e propósito, com trabalho pequeno ou árduo. Você e todos os outros devem estar interessados em saber como se adquire o estado de espírito que atrai riquezas. Eu passei 25 anos pesquisando, porque também quis saber quão ricos os homens se tornam desse modo. Observei atentamente. Assim que você dominar os princípios dessa filosofia e começar a seguir as instruções para a aplicação daqueles princípios, seu estado financeiro começará a melhorar e tudo o que você tocar começará a transformar-se numa vantagem em seu próprio benefício. Impossível? Absolutamente. Uma das principais fraquezas humanas é a familiaridade do homem comum com a palavra impossível. Sabe todas as regras que não dão certo. Sabe todas as coisas que não podem ser feitas. Este livro foi escrito para os que procuram as regras que tornam os outros bem-sucedidos e estão dispostos a arriscar tudo nessas regras. O sucesso chega àqueles que têm a consciência do sucesso. O fracasso vem aos que, com indiferença, se tornam cônscios do fracasso. O objetivo desse livro é ajudar aos que procuram aprender a arte de mudar suas atitudes, de fracasso consciente a sucesso consciente. Outra fraqueza encontrada em gente demais e o hábito de medir tudo e a todos por suas próprias impressões e crenças.
Algumas pessoas que lerem isso acreditam que não poderão pensar em enriquecer, porque seus hábitos de raciocínio foram calcados na pobreza, necessidade, miséria, fracasso e derrota. Essa gente infeliz lembra-me um chinês proeminente que foi à América para ser educado no sistema americano. Frequentou a Universidade de Chicago. Um dia, o presidente Harper encontrou o jovem oriental no pátio. Parou para bater um papo com ele durante alguns minutos, terminando por indagar o que é mais impressionara como sendo a característica principal do povo americano. Ora, exclamou o estudante, a estranha forma dos olhos. Vocês têm os olhos puxados. O que dizemos nós dos chineses? Recusamos acreditar naquilo que não compreendemos. Cremos tolamente que nossas próprias limitações são a medida certa das limitações. Certamente, os olhos dos outros estão puxados, porque não são iguais aos nossos. O quero e o obterei. Quando Henry Ford decidiu produzir seu famoso motor V8, quis construir um motor com todos os 8 cilindros colocados num só bloco. Deu aos engenheiros as instruções necessárias para fazer um projeto da máquina. O desenho foi feito no papel, mas os engenheiros concordaram unanimemente em que era impossível colocar um motor de 8 cilindros numa só peça. Ford disse, façam-no de qualquer maneira. Mas, replicaram, é impossível. Continuem, ordenou Ford, e permaneçam no serviço até conseguirem, não importa quanto tempo leve. Os engenheiros continuaram. Nada mais lhe restava fazer senão permanecer no quadro da Ford. Passaram-se 6 meses e nada aconteceu. Outros 6 meses se passaram e nada ainda. Os engenheiros tentavam todos os planos concebíveis para executar as ordens, mas a coisa parecia fora de dúvida. Impossível. No fim do ano, Ford conferenciou com os engenheiros, que novamente lhe informaram que não tinha encontrado jeito de executar-lhe as ordens. Vão em frente, teimou Ford. Quero e o obterei. Prosseguiram então, e como passe de mágica, o segredo foi descoberto. A determinação de Ford vencera mais uma vez. Talvez essa história não tenha sido descrita com absoluta precisão, mas em resumo, no conteúdo está correta. Tire suas deduções. Você que quer repensar e enriquecer do segredo dos milhões de Ford. Se puder, não será preciso procurar muito. Henry Ford foi um sucesso, porque entendeu e aplicou os princípios do sucesso. Um deles é o desejo, o conhecimento do que se quer. Lembre-se da história de Ford enquanto lê e assinale as linhas nas quais o segredo de sua estupenda realização foi descrita. Se puder fazê-lo, se puder apontar o determinado grupo de princípios que tornaram Henry Ford rico, você poderá igualar-lhe os feitos em quase qualquer dos ramos para os quais você tem vocação. Um poeta percebeu a verdade. Quando Heinlein escreveu estas linhas proféticas, sou dono do meu destino, capitão da minha alma. Deveria ter nos informado que se somos donos do nosso destino e capitões da nossa alma, é porque temos o poder de controlar nossos pensamentos. Deveria ter nos contado que nosso cérebro fica magnetizado pelos pensamentos dominantes que abrigamos na mente e que por meios que não são familiares a nenhum homem, esses ímãs atraem para nós as forças, pessoas, circunstâncias da vida que se harmonizam com a natureza dos nossos pensamentos dominantes. Deveria ter nos contado que antes de poder acumular riquezas em abundância, devemos imantar nossas mentes com um desejo intenso de riquezas. Devemos tornar-nos desejosos de dinheiro, até que esse desejo nos leve a criar planos definidos para adquiri-lo. Mas, sendo poeta e não filósofo, Heinlein contentou-se em declarar a grande verdade de forma poética, deixando aos que os seguiram a interpretação filosófica de suas linhas. Pouco a pouco, a verdade se revelou, até que agora parece certo que os princípios descritos nesse livro
contém o segredo do domínio de nosso destino econômico. Um jovem compreende seu destino. Estamos prontos agora a examinar o primeiro destes princípios. Mantenha o espírito aberto e lembre-se, ao ler, de que não são invenção de ninguém em particular. Os princípios funcionaram para muitos. Você poderá empregá-los em seu próprio e duradouro benefício. Achará fácil, e não difícil, fazê-lo. Há alguns anos, fiz o discurso de formatura no Salem College, em Salem, na Virgínia Ocidental. Salientei o princípio descrito no capítulo seguinte, com tal intensidade que um dos membros da classe de bacharelandos apropriou-se dele completamente, tornando-o parte de sua própria filosofia. O jovem se tornou deputado e fator importante na administração de Franklin Roosevelt. Escreveu minha carta, que tão claramente refletia sua opinião sobre o princípio esboçado no capítulo seguinte, que resolvi publicá-la como introdução ao referido capítulo. Fornece uma ideia das compensações futuras. Meu caro Napoleão, minha tarefa, como membro do Congresso, tendo-me dado compreensão dos problemas de homens e mulheres, faz com que ele escreva, para oferecer-lhe uma sugestão que poderá ser útil a milhares de pessoas dignas. Em 1922, quando fez o discurso de formatura no Salem College, era eu um dos bacharelandos. Naquele discurso, o senhor implantou-me na mente a ideia que foi responsável pela oportunidade que tenho agora de servir ao povo de meu estado, e será responsável em grande escala por qualquer futuro sucesso que possa ter. Lembro-me, como se fosse ontem, da maravilhosa descrição do método pelo qual Henry Ford, com muito pouca instrução, sem um centavo, sem amigos influentes, se levou a grandes alturas. Resolvi então, antes mesmo de terminar o seu discurso, que lutaria para um lugar para mim, não importando as dificuldades que tivesse de vencer. Milhares de jovens terminarão os estudos esse ano e dentro dos próximos anos. Cada um deles procurará exatamente tal mensagem de estímulo prático, como a que recebi do Senhor. Quererão saber para onde se dirigir, o que fazer para começar a vida. O Senhor poderá contar-lhes, porque já ajudou a resolver os problemas de tanta gente. Há milhares de pessoas na América hoje em dia que gostariam de saber como converter ideias em dinheiro. Pessoas que têm de começar do nada, sem dinheiro, e indenizar-se das perdas. Se alguém pode ajudá-los, esse alguém é o Senhor. Se publicar o livro, gostaria de possuir o primeiro exemplar que sair da máquina, pessoalmente autografado pelo Senhor. Com os melhores votos, creia-me, cordialmente eu, James Randolph. 35 anos depois de ter feito o discurso, tive o prazer de voltar ao Salem College, em 1957, e fazer o discurso especial de despedida, por ocasião da formatura da turma. Foi-me então concedido o título de doutor honoris causa de literatura. Desde 1922, venho observando James Randolph, que se elevou a diretor de uma das linhas aéreas mais importantes da nação, grande e inspirado orador e senador dos Estados Unidos, pela Virgínia Ocidental. Pontos a fixar. Tal qual Edwin Barnes, um homem pode estar mal vestido e sem dinheiro, mas seu desejo ardente poderá trazer-lhe a oportunidade de sua vida. Quanto mais você trabalhar na direção certa, mais próximo estará do sucesso. Muita gente desiste quando o sucesso está ao seu alcance. Deixam-no para que os outros o arrebatem. Propósito é a pedra angular de qualquer realização, seja ela grande ou pequena. Um homem forte poderá ser derrotado por uma criança que tem um propósito. Mude seus hábitos de pensar sobre o significado de sua tarefa e conseguirá, muitas vezes, alcançar o aparentemente impossível. Como Henry Ford, você poderá transmitir aos outros sua fé e persistência e conseguir também fazer o impossível.
tudo que a mente humana pode conceber e acreditar, poderá alcançar. Passo número 1. Em direção à riqueza. Desejo. Os sonhos se tornam realidade quando o desejo os transforma em ação concreta. Peça grandes presentes à vida e a estimulará a dá-los a você. Quando Edwin C. Barnes desceu do trem de carga em East Orange, New Jersey, há mais de 50 anos, poderia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram de um rei. Enquanto se caminhava nos trilhos da estação ao escritório de Thomas Edison, sua mente trabalhava. Via-se na presença de Edison. Ouvia-se pedindo uma oportunidade a Edison de concretizar a consumidora obsessão de sua vida, o desejo ardente de tornar-se sócio comercial do grande inventor. O desejo de Barnes não era uma esperança, não era um anseio. Era um desejo agudo que transcendia a tudo mais. Era definido. Alguns anos mais tarde, Edwin Barnes novamente se postou diante de Edison, no mesmo escritório em que conheceu o inventor. Dessa vez, seu desejo traduzia-se em realidade. Estava em negócios com Edison. O sonho dominante de sua vida tornara-se realidade. Barnes foi bem-sucedido por ter escolhido um objetivo definido, colocando toda a sua energia, força de vontade, todo o esforço, tudo por trás daquele objetivo. Nenhum caminho para a retirada. 5 anos se passaram antes que aparecesse a oportunidade que buscava. Para todos, menos para si mesmo, ele parecia apenas um dente a mais na engrenagem comercial de Edison. Em sua mente, porém, via-se como sócio de Edison a cada minuto, desde o dia em que começara a trabalhar lá. É um exemplo notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou seu objetivo porque queria ser sócio de Edison, mais do que qualquer outra coisa na vida. Criou um plano para atingir seu propósito, mas destruiu todas as pontes atrás de si. Sustentou o desejo até tornar-se a obsessão dominante de sua vida e, finalmente, um fato. Quando se dirigiu a East Orange, não disse a si mesmo: tentarei induzir Edison a dar-me alguma espécie de emprego. Mas ele disse: verei Edison e o avisarei de que vim para entrar em negócios com ele. Ele não disse: conservarei os olhos abertos para uma outra oportunidade, caso falhe obter o que quero na organização de Edison. Mas ele disse assim: só há uma coisa no mundo que eu estou resolvido a obter, e é uma sociedade comercial com Thomas A. Edison. Queimarei todas as minhas pontes à minha retaguarda e arriscarei todo o futuro da minha capacidade de conseguir o que eu quero. Não deixou a si mesmo nenhum caminho possível para a retirada. Tinha de vencer ou perecer. Eis toda a história de sucesso de Barnes. Ele incendiou seus navios. Há muito tempo, um grande guerreiro enfrentou uma situação que lhe exigiu uma decisão capaz de lhe assegurar o sucesso no campo de batalha. Estava para mandar o exército contra poderoso inimigo, cujos homens excediam em número os seus. Embarcou os soldados no navio, navegou para o país inimigo, desembarcou homens e equipamento, dando então a ordem de atear fogo aos barcos que os tinham transportado. Dirigindo-se aos homens, antes da primeira batalha, disse ele: vocês estão vendo os barcos em chamas. Isso significa que não podemos deixar essas praias vivos, a não ser que ganhemos. Não temos escolha agora. Vencemos ou perecemos. Venceram. Toda pessoa que vence na iniciativa deve estar pronta a atear fogo aos seus navios, cortando todas as retiradas. Somente assim procedendo é que se pode ter certeza de um estado de espírito conhecido como ardente desejo de vencer, o que é essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes estava na rua State, vendo os escombros fumegantes do que tinham sido suas lojas. Fizeram uma conferência para resolver se tentariam reconstruir ou se deixaria Chicago, para recomeçar outra vez numa parte mais promissora do país. Chegaram à decisão, todos exceto um, de deixar Chicago. O comerciante que resolvera ficar e reconstruir apontou o dedo para as ruínas de sua loja e disse:
Senhores, neste mesmo lugar construirei a maior loja do mundo, não importando quantas vezes ela possa incendiar-se. Isso foi há quase um século. A loja foi construída, lá está ela, até hoje, monumento altaneiro ao poder do estado de espírito conhecido como desejo ardente. Teria sido muito mais fácil para Marshall Field fazer o que seus colegas comerciantes fizeram. Quando as coisas ficaram pretas e o futuro parecia sombrio, arrumaram as malas e foram para onde as coisas pareciam mais fáceis. Note bem a diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma diferença que distingue praticamente a todos os que têm êxito dos que fracassaram. Todo ser humano que alcança a idade da compreensão do propósito do dinheiro anseia por ele. Ansiar não traz riquezas, mas desejá-las num estado de espírito que se torna obsessão, planejar modos e meios definidos para adquiri-las, sustentar os planos com persistência que não reconhece o fracasso, assim trará riquezas. 6 passos que transformaram os desejos em ouro. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transmudado em seu equivalente financeiro consiste nos seguintes passos, definidos e práticos. 1. Fixe em seu espírito a quantia exata de dinheiro que deseja. Não é suficiente dizer apenas, quero bastante dinheiro. Seja positivo quanto à quantia. Há uma razão psicológica para esta positividade que será descrita no capítulo subsequente. 2. Determine exatamente o que pretende dar em retribuição pelo dinheiro que deseja. Não existe o algo de graça como realidade. 3. Estabeleça uma data definida de quando pretende possuir o dinheiro que deseja. 4. Crie um plano definido para levar a cabo seu desejo e comece já, quer esteja pronto, quer não, para pôr o plano em ação. 5. Escreva uma declaração clara e concisa da quantidade de dinheiro que pretende obter. Fixe o limite de tempo para sua aquisição. Estabeleça o que pretende dar em troca do dinheiro e descreva, claramente, o plano através do qual pretende acumulá-lo. 6. Leia a sua declaração em voz alta, 2 vezes por dia, uma vez antes de deitar-se à noite e outra após levantar-se de manhã. Ao lê-la, veja, sinta e acredite já de posse desse dinheiro. É importante que siga as instruções descritas nesses 6 passos. É especialmente importante que observe e siga as instruções no 6º parágrafo. Você pode dizer que lhe é impossível ver-se de posse do dinheiro antes de tê-lo realmente. Eis como um desejo ardente poderá vir em seu auxílio. Se você deseja mesmo o dinheiro tão avidamente que seu desejo chega a ser obsessão, não terá dificuldades em convencer-se de que o obterá. O objetivo é querer o dinheiro e estar tão resolvido a obtê-lo que você se convence de que o terá. Princípios que valem 100 milhões. Aos não iniciados, aos não versados nos princípios operantes da mente humana, essas instruções podem parecer pouco práticas. Será útil a todos os que não reconhecerem a segurança dos 6 passos. Saber que a informação que transmito veio de Andrew Carnegie, que começou como um operário comum numa fábrica de aço, conseguindo, apesar do início humilde, fazer com que esses princípios lhe trouxessem fortuna muito maior que 100 milhões de dólares. Pode ser útil saber também que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente verificados pelo falecido Thomas A. Edison, que neles colocou o selo de aprovação, considerando-os não só os passos essenciais para a acumulação de dinheiro, mas para atingir qualquer objetivo. Os passos não exigem trabalho árduo, não impõem sacrifício, não requerem que você se torne ridículo ou crédulo. Aplicá-los não exige grande educação, mas a aplicação bem-sucedida desses 6 passos exige imaginação suficiente para possibilitá-lo a ver e entender que o acúmulo de dinheiro não pode ser deixado ao acaso ou à boa sorte. É preciso compreender que todos os que acumularam grandes fortunas passaram primeiro por muito sonho, esperança, anseio, desejo e planejamento antes de adquirir o dinheiro.
Você deve saber desde já que nunca poderá obter grandes quantidades de riqueza se não arder de desejo por dinheiro e realmente acreditar que o possuirá. Grandes sonhos podem transformar-se em riquezas. Nós que estamos nessa corrida de riquezas devemos saber que este mundo mudado em que vivemos exige novas ideias, novas maneiras de fazer as coisas, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novos métodos de compra e venda, novos livros, nova literatura, novos programas de televisão, novas ideias para fitas de cinema. No fundo de toda essa procura por coisas novas e melhores, é preciso possuir uma qualidade para vencer, propósito definido, conhecimento do que se quer e um desejo ardente de possuí-lo. Nós que desejamos acumular riquezas, devemos lembrar-nos que os verdadeiros líderes do mundo sempre foram homens que dominaram e empregaram as forças intangíveis e invisíveis da oportunidade ainda inexistente, convertendo-as, as forças ou impulsos do pensamento, em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e todo tipo de utilidades que tornam a vida mais agradável. Ao planejar a aquisição da sua quantidade de riquezas, não deixe que ninguém influa sobre você, zombando do sonhador. Para conseguir os grandes prêmios nesse mundo mudado, é preciso captar o espírito dos grandes pioneiros do passado, cujos sonhos deram à civilização tudo o que tem de valioso, o espírito que serve de sangue vital do nosso próprio país, a sua oportunidade e a minha para desenvolver e negociar nossos talentos. Se o que você quiser fazer está certo e você acredita nisso, vá em frente e faça-o. Concretize seu sonho e não se importe com o que eles possam dizer se você sofrer uma derrota temporária. Eles talvez não saibam que cada fracasso traz em si a semente de um êxito equivalente. Thomas Edison sonhava com a lâmpada que podia ser operada por meio de eletricidade, começando onde se encontrava a pôr seu sonho em ação, e apesar de mais de 10.000 fracassos, persistiu no sonho até tomá-lo realidade física. Sonhadores práticos não desistem. Whelan sonhava com uma cadeia de charutarias, transformou o sonho em ação e agora as Charutarias Unidas ocupam os melhores cantos da América. Os irmãos Wright sonhavam com uma máquina que voasse. Atualmente podemos ver evidências no mundo inteiro de que o seu sonho era sensato. Marconi sonhou com um sistema que utilizasse as forças intangíveis do éter. Provas de que não sonhou em vão podem ser encontradas em cada aparelho de rádio e televisão do mundo. Pode interessar-lhe saber que os amigos de Marconi fizeram-no ser detido e examinado no hospital psiquiátrico, quando ele anunciou que descobriria o princípio através do qual poderiam enviar mensagens pelo ar, sem auxílio de fios ou qualquer outros meios físicos de comunicação. Os sonhadores de hoje passam melhor. O mundo está repleto com uma tal qualidade de oportunidades que os sonhadores do passado jamais conheceram. Colocaram o desejo por trás dos sonhos. O desejo ardente de ser e de fazer é o ponto inicial do qual deve partir o sonhador. Os sonhos não nascem da indiferença, do ócio ou da falta de ambição. Lembre-se de que todos os que têm sucesso na vida partem de um mau começo. Passam por muitas lutas desanimadoras antes de chegar. O ponto culminante na vida dos bem-sucedidos geralmente chega no momento de alguma crise, através da qual são apresentados ao seu outro eu. John Bunyan escreveu The Pilgrim's Progress, que está entre os melhores livros ingleses, depois de ter penado numa prisão e de ter sido dolorosamente punido por causa de suas opiniões religiosas. O. Henry descobriu um gênio adormecido em seu cérebro, depois de ter sofrido grande desgraça e de ter ficado numa cela de prisão, forçado pela desgraça a conhecer o seu outro eu e, a usar a imaginação, descobriu que era um grande autor e não um miserável criminoso marginal. Charles Dickens começou colando rótulos em latas de graxa. A tragédia do seu primeiro amor penetrou-lhe as profundezas da alma, convertendo-o num dos autores de fama mundial realmente grande.
Essa tragédia produziu o primeiro David Copperfield, depois de uma série de outras obras, que fizeram o mundo mais rico e melhor para todos os seus leitores. Helen Keller tornou-se surda, muda e cega logo depois que nasceu. Apesar da enorme desgraça, escreveu o nome indelevelmente nas páginas da história dos grandes. Sua vida toda serve de prova de que ninguém está totalmente derrotado, enquanto não aceitar a derrota como realidade. Robert Burns era um camponês iletrado. Atormentado pela pobreza, cresceu bêbado. O mundo se tornou mais belo por ele ter vivido, pois agasalhou lindos poemas poéticos, o que arrancou um espinho, plantando em seu lugar uma rosa. Beethoven era surdo, Milton, cego, mas seus nomes permanecerão para sempre, porque sonharam e traduziram os sonhos em pensamento organizado. Existe diferença entre ansiar por algo e estar pronto a recebê-lo. Ninguém está pronto para alguma coisa enquanto não acreditar que poderá obtê-la. O estado de espírito deve ser o de convicção e não mera esperança ou anseio. Mente receptiva é essencial à crença. Mente fechada não inspira fé, coragem ou crença. Lembre-se de que não se exige mais esforço para um alto objetivo na vida, para a abundância e prosperidade, do que para aceitar a miséria e a pobreza. Um grande poeta formulou essa verdade universal através dessas linhas. Tradução. Regateei com a vida por 1 centavo, e a vida não quis pagar mais. Por mais que eu implorasse à noite quando contava meus magros haveres, pois a vida é apenas empregador. Dá-lhe o que você pede, mas desde que tenha estabelecido o salário, ora, é preciso aguentar a tarefa. Só trabalhei por um salário vil, só para descobrir assombrado que qualquer salário que eu tivesse pedido à vida, ela teria pago com boa vontade. O desejo faz o impossível. Para um clímax adequado ao presente capítulo, quero apresentar uma das pessoas mais incomuns que conheci. Vi-o pela primeira vez alguns minutos depois que nasceu. Veio ao mundo sem nenhum sinal físico, de orelhas, e o médico admitiu, quando o apertaram para dar opinião sobre o caso, que a criança podia ser surda e muda para o resto da vida. Contestei a opinião do médico. Eu tinha o direito, era o pai da criança. Também eu cheguei a uma decisão e formei a opinião, mas expressei a opinião silenciosamente no segredo do meu coração. Sabia no íntimo que meu filho iria ouvir e falar. Como? Tinha certeza de que devia existir um meio e sabia que o encontraria. Pensei nas palavras do imortal Emerson. Todo o curso das coisas serve para ensinar-nos a fé. Basta-nos obedecer. A orientação para todos nós. E se ouvirmos com humildade, escutaremos a palavra certa. A palavra certa, desejo, mais do que qualquer outra coisa. Eu desejava que meu filho não fosse um surdo-mudo. Desse desejo jamais retrocedi, nem por 1 segundo. O que eu podia fazer? Teria de achar de qualquer modo o meio de transplantar para a mente da criança o meu ardente desejo de transmitir-lhe o som ao cérebro, sem o auxílio de orelhas. Assim que ela estivesse com idade suficiente para cooperar, encher-lhe-ia de tal modo a mente com o desejo ardente de ouvir, que a natureza, por métodos próprios, se incumbiria de traduzi-lo em realidade física. Esse raciocínio todo teve lugar em meu cérebro e eu não o mencionei a ninguém. Todos os dias renovava o juramento que fizera a mim mesmo de que meu filho não seria surdo-mudo. Com o correr dos anos, quando começou a notar as coisas ao seu redor, observamos que tinha um leve grau de audição. Ao chegar à idade em que as crianças geralmente começam a falar, não fez a menor tentativa nesse sentido, mas percebemos por suas ações que ouvia vagamente certos sons. Era tudo o que eu queria saber. Estava convencido de que se ele pudesse ouvir, mesmo um pouco, poderia desenvolver maior capacidade de audição. Algo aconteceu então que me deu esperanças. Veio de uma fonte totalmente inesperada. Encontramos o caminho. Compramos um fonógrafo. Quando a criança viu a música pela primeira vez, entrou em êxtase
imediatamente se apossou da máquina. Certa vez, colocou e recolocou o mesmo disco durante quase 2 horas, postando-se diante do fonógrafo, com os dentes fincados no canto do estojo. O significado desse seu hábito bem formado só se nos tornou claro anos mais tarde, pois não tínhamos ouvido falar ainda do princípio da condução do som através dos ossos. Pouco depois que se apossou do fonógrafo, descobri que me ouvia claramente quando eu falava com os lábios tocando seu rosto mastoide na base do crânio. Tendo constatado que ele podia ouvir perfeitamente o som da minha voz, comecei a transferir imediatamente à sua mente o desejo de ouvir e falar. Cedo descobri que gostava de histórias na hora de dormir, de modo que me pus a trabalhar criando histórias destinadas a desenvolver-lhe a autoconfiança, a imaginação e um desejo agudo de ouvir e ser normal. Havia uma certa história a qual eu dava ênfase, acrescentando-lhe uma cor nova e dramática cada vez que a contava. Destinava-se a implantar-lhe na mente a ideia de que seu mal não era uma deficiência, mas sim uma qualidade de grande valor. Apesar do fato de que todas as filosofias que estudei indicarem claramente que toda adversidade traz em si a semente de uma vantagem equivalente, devo confessar que não tinha a menor ideia de como este mal poderia, algum dia, tornar-se um bem. Nada podia detê-lo. Ao analisar agora, em retrospecto, a experiência, vejo que a fé do meu filho em mim depositada teve muito a ver com os assombrosos resultados. Não põe em dúvida nada do que eu lhe contava. Convenci-o de que possuía uma vantagem clara sobre o irmão mais velho e que essa vantagem se refletira sobre ele mesmo de muitas maneiras. Por exemplo, os professores na escola observariam que ele não tinha orelhas e, por causa disso, dar-lhe-iam atenção especial, tratando-o com extraordinária bondade. Sempre o fizeram. Convenci-o também de que, quando tivesse idade suficiente para vender jornais, o irmão mais velho já se tornara jornaleiro. Teria grande vantagem sobre o mano, pois as pessoas lhe pagariam a mais pelo produto, vendo que ele era um menino inteligente, aplicado, apesar de não ter orelhas. Quando estava com uns 7 anos, demonstrou a primeira evidência de que nosso método de programação da mente estava produzindo resultado. Durante meses, implorou o privilégio de vender jornais, mas a mãe não quis dar o consentimento ao projeto. Finalmente, resolveu tomar o assunto em suas próprias mãos. Uma tarde, quando ficou em casa com os criados, subiu à janela da cozinha, caiu sentado no chão e saiu sozinho. Tomou emprestado 6 centavos do sapateiro da vizinhança, investiu-os em jornais, vendeu-os, reinvestiu o capital e continuou repetindo o processo até tarde da noite. Após o balanço das contas de pagar os 6 centavos que pedira emprestado ao seu banqueiro, teve um lucro líquido de 42 centavos. Ao chegarmos em casa naquela noite, encontramo-no na cama, dormindo, apertando o dinheiro na mão. Sua mãe abriu-lhe a mão, tirou as moedas e chorou. Ora essa, chorar pela primeira vitória do filho parecia tão fora de propósito. Minha reação foi o oposto. Ri de todo o coração, pois sabia que minha tentativa de implantar na mente da criança uma atitude de fé em si mesmo obtivera sucesso. Sua mãe viu, nesta primeira aventura comercial, o menininho surdo que saíra pelas ruas arriscando a vida para ganhar dinheiro. Eu vi um pequenino homem de negócios, corajoso, autoconfiante, ambicioso, cuja confiança em si mesmo aumentara 100%, porque entrara nos negócios por iniciativa própria e vencera. A transação me agradou, porque percebi que provara ser capaz de recursos que os acompanhariam pela vida inteira. Uma brecha na audição. O menininho surdo passou pela escola primária, ginásio e colegial, sem conseguir ouvir seus professores, a não ser que gritassem bem alto e a pequena distância. Não foi a uma escola para surdos. Não permitimos que aprendesse a linguagem dos sinais. Estávamos resolvidos a que levasse vida normal
e se reunisse com crianças normais. Persistimos nessa decisão, embora nos custasse muitos debates acalorados com funcionários escolares. Quando no ginásio, experimentou um aparelho elétrico para surdez, mas de nada adiantou. Durante sua última semana no college, aconteceu algo que marcou o mais importante ponto crítico de sua vida. Pelo que parecia puro acidente, entrou de posse de outro aparelho elétrico que recebeu para experimentar. Demorou para testá-lo, devido à decepção anterior com um aparelho semelhante. Afinal, apanhou o aparelho e, com certa negligência, colocou-o na cabeça, ligou a bateria e zás! Como um passe de mágica, o desejo de toda a sua vida por uma audição normal tornou-se realidade. Pela primeira vez na vida, conseguiu ouvir praticamente tão bem quanto uma pessoa de audição normal. Felicíssimo pelo mundo transformado que lhe fora dado através do aparelho, correu para o telefone, ligou para a mãe, ouvindo-lhe a voz perfeitamente. No dia seguinte, ouviu claramente a voz dos professores em classe. Pela primeira vez na vida, pôde conversar livremente com outras pessoas, sem necessidade de que falassem alto. Na verdade, entrara de posse de um mundo transformado. O desejo começara a trazer juros, mas a vitória ainda não estava completa. O menino ainda tinha de encontrar um meio definido e prático de converter o seu defeito numa qualidade equivalente. O menino surdo ajuda os outros. Mal compreendendo o significado do que fora já alcançado, mas intoxicado pela alegria do recém-descoberto mundo do som, escreveu uma carta ao fabricante do aparelho de surdez, descrevendo com entusiasmo sua experiência. Algo em sua carta fez com que a companhia o convidasse para ir a Nova York. Ao chegar, foi escoltado pela fábrica, e enquanto conversava com o engenheiro-chefe, contando-lhe sobre o seu mundo transformado, um pressentimento, ideia ou inspiração, chame-no no que quiser, passou-lhe pela mente. Foi esse impulso do pensamento que converteu o mal que o afligia em qualidade destinada a trazer tanto juros em dinheiro como em felicidade a milhares para sempre. A síntese daquele impulso de pensamento era o seguinte: ocorrera-lhe que poderia ser útil a milhões de surdos que passaram a vida sem os benefícios dos aparelhos de surdez, contando-lhes as histórias do seu mundo transformado. Durante um mês inteiro, pesquisou intensamente, analisando todo o sistema de marketing do fabricante de aparelhos de surdez. Criou então meios e modos de se comunicar com os que têm dificuldade de audição no mundo todo, com o propósito de com eles partilhar do mundo há pouco descoberto. Feito isso, redigiu um plano bienal baseado em suas descobertas. Ao apresentar o plano à companhia, recebeu imediatamente um cargo com o objetivo de realizar o que ambicionava. Nem sonhava, quando foi trabalhar, que estava destinado a trazer esperanças e alívio prático a milhares de pessoas surdas que, sem essa ajuda, estariam condenadas para sempre à surdez. Não tenho a menor dúvida de que Blair teria sido surdo ou mudo por toda a vida, se sua mãe e eu não tivéssemos conseguido formar-lhe a mente, como fizemos. Quando lhe plantei na mente o desejo de ouvir e falar, de viver como pessoa normal, com esse impulso lhe transmiti uma estranha influência, que fez a natureza se tornar construtora de pontes, eliminando o golfo entre seu cérebro e o mundo exterior. Na verdade, o desejo ardente tem meios tortuosos de transmutar-se em equivalente físico. Blair desejava audição normal, agora ele a tem. Nasceu com um defeito que poderia facilmente jogar alguém que tivesse um desejo menos definido à rua com um punhado de lápis e uma latinha. A pequena mentira branca que eu lhe implantara na mente, quando ele ainda era criança, levando-o a crer que seu defeito se tornaria uma grande qualidade, justificara-se. Nada existe em verdade, certo ou errado, que a crença, aliada ao desejo ardente, não possa tornar real. Estas qualidades estão à disposição de qualquer pessoa. Desejo produz mágica para uma cantora.
Um curto parágrafo, num despacho de jornal referente a Madame Schumann-Heink, fornece-nos a pista para o sucesso estupendo como cantora desta mulher incomum. Cito o parágrafo porque a pista que contém não é senão o desejo. No começo de sua carreira, Madame Schumann-Heink visitou o diretor da Ópera de Corte de Viena para que lhe testasse a voz, mas ele não fez. Após olhar a moça mal vestida e tímida, exclamou não muito gentilmente: com este rosto, sem nenhuma personalidade, como pode esperar vencer na ópera? Minha filha, desista da ideia. Compre uma máquina de costura e vá trabalhar. Você nunca poderá ser cantora. Nunca é um longo tempo. O diretor da Ópera da Corte de Viena conhecia bem a técnica do canto, mas conhecia bem pouco o poder do desejo, quando assume as proporções de uma obsessão. Se tivesse conhecido melhor esse poder, não teria cometido o erro de condenar um gênio sem lhe dar uma oportunidade. Há muitos anos, um dos meus sócios comerciais adoeceu. Piorou com o decorrer do tempo, até que, afinal, foi levado ao hospital para ser operado. O médico avisou-me de que pouca ou nenhuma chance haveria de vê-lo vivo novamente. Esta era a opinião do médico, porém não era a opinião do paciente. Antes de ser levado para a mesa, sussurrou fracamente: Não se incomode, chefe. Sairei daqui em alguns dias. A enfermeira do serviço olhou-me penalizada. Mas o paciente se salvou. Depois que tudo terminou, o médico afirmou: Só o seu desejo de viver é que o salvou. Nunca teria aguentado se não se tivesse recusado a aceitar a possibilidade da morte. Acredito no poder do desejo, apoiado pela fé, porque vi este poder erguer homens de origem obscura a posições de riqueza e poder. Já o vi roubar a sepultura da sua vítima. Vi-o servindo de meio para que homens ensaiassem a sua volta, após derrotas em centenas de maneiras diferentes. Vi-o permitir ao meu filho uma vida normal, feliz e bem-sucedida, apesar da natureza ter-lhe mandado a mundo sem orelhas. Como se pode subjugar e utilizar o poder do desejo? Isso foi respondido através desse e dos capítulos subsequentes do livro. Através de um princípio estranho e poderoso de química mental jamais divulgado, a natureza envolve no impulso do desejo forte aquele algo que não reconhece palavras como o impossível e não aceita a realidade como a derrota. Pontos a fixar. Quando o desejo converge grandes forças para a sua vitória, você não precisa de nenhum modo recuar. A vitória é certa. 6 passos definidos aqui mostrados transformam o desejo em ouro. Para Andrew Carnegie, esses princípios valem 100 milhões. O desejo constrói nossa vitória da derrota temporária. Foi o desejo que construiu uma das maiores lojas de departamentos do mundo, literalmente sobre cinzas. Um menino sem orelhas aprendeu a ouvir. Uma mulher sem possibilidades tornou-se grande cantora de ópera. Um homem doente, que os médicos pensavam que morreria, conseguiu se salvar. Desejo foi a força que auxiliou estas pessoas, por alguma força estranha, mas natural química mental. Não há limitações à mente, exceto as que admitimos. Passo número 2, em direção à riqueza. Fé e confiança. Fé dirigida torna todo pensamento palpitante de poder. Você pode erguer-se a alturas ilimitadas, impelido pela força ascendente de sua poderosa e nova autoconfiança. Fé é o químico-chefe da mente. Quando a fé se une ao pensamento, o subconsciente apanha imediatamente a vibração, traduzindo no seu equivalente espiritual e transmitindo-a à inteligência infinita, como no caso da oração. As emoções da fé, do amor e do sexo são as mais poderosas de todas as principais emoções positivas. Quando as 3 se unem, tem um efeito de colorir o pensamento, de tal maneira que alcança instantaneamente o subconsciente, onde se transforma em seu equivalente espiritual, única forma que induz a reação da inteligência infinita. A fé
aguarda que você a encontre. Segue-se agora uma declaração que lhe dará melhor compreensão da importância que um princípio da autossugestão assume na transformação do desejo em seu equivalente físico ou monetário. Como se sabe, a fé é um estado de espírito que pode ser induzido ou criado por afirmação ou instruções repetidas ao subconsciente, através do princípio da autossugestão. Como exemplo, considere o propósito pelo qual você está, presumivelmente, lendo este livro. O objetivo é naturalmente adquirir a capacidade de transformar o intangível impulso do pensamento do desejo em seu correlato físico, o dinheiro. Seguindo as instruções dadas no capítulo da autossugestão e nos do subconsciente, resumidos naquele capítulo, você poderá convencer o subconsciente de que acredita que receberá o que deseja. Isso agirá sobre o que você acredita, de modo que o subconsciente o devolverá em forma de fé, seguida de planos definidos para procurar o que deseja. A fé é um estado de espírito que pode ser desenvolvido à vontade, depois de dominados os 13 princípios, pois é um estado de espírito que se desenvolve voluntariamente, através da aplicação e uso desses princípios. A repetição da afirmação de ordens ao subconsciente é o único método conhecido de desenvolvimento voluntário da emoção da fé. Talvez o sentido se torne mais claro através da seguinte explicação. Quanto à maneira dos homens se tornarem, às vezes, criminosos. Nas palavras de famosos criminologistas, quando o homem entra em contato pela primeira vez com o crime, tem-lhe horror. Se mantém em contato com o crime por algum tempo, acostuma-se a ele e aguenta-o. Se ficar por muito tempo em contato com o crime, acaba abraçando-o e se toma influenciado por ele. Isso equivale a dizer que qualquer impulso do pensamento que se transmite repetidamente ao subconsciente é afinal aceito e operado pelo subconsciente, que começa a traduzir o impulso para o seu equivalente físico, pelo processo mais prático que pode obter. Ligado a isso, considere novamente a declaração. Todos os pensamentos emocionalizados, às quais se deu sentimento, e misturados à fé, começam imediatamente a traduzir-se em seu equivalente físico ou cópia. As emoções, ou a parte de sentimento dos pensamentos, são os fatores que dão a estes vitalidade, vida e ação. As emoções de fé, amor e sexo, quando misturadas a qualquer impulso de pensamento, dão-lhe ação maior do que qualquer dessas emoções por si só. Não apenas impulsos de pensamentos misturados à fé, mas os misturados com qualquer emoção positiva ou qualquer emoção negativa podem alcançar e influenciar o subconsciente. Não existe o azar. Compreender-se-á desta declaração que o subconsciente traduzirá para o equivalente físico os impulsos de pensamento de natureza negativa ou destrutiva, com a mesma prontidão com que agirá sobre os impulsos de natureza positiva ou construtiva. Isso explica o estranho fenômeno que milhões de pessoas experimentam e a qual se referem como má sorte ou azar. Há milhões de pessoas que se creem condenadas à pobreza ou ao fracasso, por alguma força estranha sobre a qual acreditam não ter controle. São os criadores de sua própria má sorte, por causa dessa crença negativa, que, apanhada pelo subconsciente, é traduzida para o seu equivalente físico. Eis um lugar apropriado para sugerir novamente que você pode beneficiar-se, transmitindo ao subconsciente qualquer desejo que quiser ver traduzido em seu equivalente físico ou monetário, num estado de expectativa ou de crença de que a transmutação terá lugar. Sua crença ou fé é o elemento que determina a ação do subconsciente. Nada pode impedi-lo de enganar o subconsciente ao dar-lhe instruções através da autossugestão, como eu enganei o subconsciente do meu filho. Para tornar o engano mais real, haja como se já tivesse de posse da coisa material que está exigindo, ao dirigir-se ao subconsciente. O subconsciente transformará em seu equivalente físico, pelos meios mais diretos e práticos existentes, qualquer ordem dada com fé,
ou crença em que esta ordem será executada. Certamente, muita coisa já foi dita para dar um ponto de partida do qual, através de experiência e prática, se possa adquirir a capacidade de unir a fé com qualquer ordem dada ao subconsciente. A perfeição há de virá pela prática. Não pode vir apenas pela leitura de instruções. É essencial que você estimule as emoções positivas como forças dominantes da mente, desanimando e eliminando as emoções negativas. A mente dominada por emoções positivas torna-se abrigo favorável ao estado mental conhecido por fé. A mente assim dominada pode, à vontade, dar instruções ao subconsciente, que serão imediatamente aceitas e seguidas. A fé dá poder ao pensamento. Em todas as épocas, os religiosos advertiram a humanidade lutadora da necessidade de ter fé, neste ou naquele dogma, nesta ou naquela crença. Mas esqueceram de explicar como ter fé. Não afirmaram que a fé é um estado de espírito que pode ser induzido pela autossugestão. Em linguagem acessível a todo ser humano, descreveremos tudo o que se conhece sobre o princípio pelo qual a fé pode ser desenvolvida, onde ela ainda não existe. Tenha fé em si mesmo, fé no infinito. Fé é o elixir eterno que dá vida, poder e ação ao impulso do pensamento. Fé é o ponto de partida de todo o acúmulo de riquezas. Fé é a base de todos os milagres e todos os mistérios que não podem ser analisados pelas regras da ciência. Fé é o único antídoto do fracasso. Fé é o elemento, é a substância química que, misturada à oração, permite comunicação direta com a inteligência infinita. Fé é o elemento que transforma a vibração comum do pensamento, criada pela mente finita do homem, em seu equivalente espiritual. Fé é um único instrumento, através do qual a força cósmica da inteligência infinita pode ser dominada e utilizada pelo homem. Pensamentos que dominam sua mente. A prova é simples e fácil de demonstrar. Está envolta no princípio da autossugestão. Concentremos, pois, a atenção sobre o assunto da autossugestão, descobrindo o que é e o que é capaz de conseguir. É fato sobejamente conhecido que se chega a acreditar o que quer que a gente repita a si mesmo, seja afirmação verdadeira ou falsa. Se o homem repete sempre a mesma mentira, acabam por aceitá-la como verdade. Além disso, acreditará tratar-se da verdade. Todo homem é o que é pelos pensamentos dominantes que permitem a sua mente abrigar. Pensamentos que coloca deliberadamente na mente, que estimula com simpatia e com os quais mistura uma ou mais emoções, constitui as forças motivadoras que dirigem e controlam cada movimento, cada ato e cada feito seu. Pensamentos misturados a qualquer dos sentimentos emotivos constituem uma força magnética que atrai outros pensamentos similares ou com ele relacionados. O pensamento assim, magnetizado de emoção, pode ser comparado à semente que, plantada em solo fértil, germina, cresce e se multiplica muitas e muitas vezes, até que a semente original se toma incontáveis milhões de sementes da mesma espécie. A mente humana está atraindo constantemente vibrações que se harmonizam com o que domina sua mente. Qualquer pensamento, ideia, plano ou propósito que se retém na mente atrai uma multidão de parentes. Acrescenta aos parentes a sua própria força e cresce até tornar-se o senhor dominante, motivador do indivíduo, em cuja mente se abrigou. Voltemos agora ao ponto de partida e informemo-nos de como a semente original da ideia, do plano ou do propósito pode ser plantada na mente. A informação é facilmente transmitida. Qualquer ideia, plano ou propósito pode ser colocado na mente através da repetição do pensamento. É por isso que você deve redigir a declaração do seu principal propósito ou objetivo mais importante, confiá-lo à memória, repeti-lo em palavras audíveis todos os dias, 2 vezes por dia, até que as vibrações do som
tenham alcançado o subconsciente. Resolva destruir as influências de qualquer ambiente infeliz e construir sua vida bem ordenada. Fazendo um inventário das qualidades e deficiências mentais, você poderá descobrir que sua maior fraqueza é a falta de autoconfiança. Essa desvantagem pode ser superada, a timidez transformada em coragem, através do auxílio do princípio da autossugestão. A aplicação desse princípio pode ser feita por um simples arranjo dos impulsos positivos de pensamento estabelecidos pela escrita, pela memorização e repetidos até se tornarem parte do equipamento de trabalho da faculdade subconsciente de sua mente. 5 passos para a autoconfiança. 1. Sei que tenho a capacidade de atingir o objeto do meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua para sua realização. Aqui e agora prometo empreender tal ação. 2. Compreendo que os pensamentos dominantes de minha mente reproduzir-se-ão futuramente em ação externa, física, transformando-se em realidade física. Portanto, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diários na tarefa de pensar que sou a pessoa que pretendo me tornar, criando, nesse modo, uma imagem clara em minha mente. 3. Sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantenha com persistência na mente procurará, no futuro, expressar-se através de meios práticos de atingir o objeto existente por detrás desse desejo. Portanto, devotarei 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. 4. Já notei uma descrição clara do meu principal objetivo definido na vida e jamais pararei de tentar, até desenvolver a autoconfiança suficiente para alcançá-lo. 5. Compreendendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito sem ter sido construída sobre verdade e justiça. Portanto, não me envolverei em transação alguma que não beneficie a todos a quem afetar. Terei êxito atraindo para mim as forças que desejo usar e a cooperação de outros. Induzirei outros a servir-me pela minha boa vontade em servi-los. Eliminarei o ódio, a inveja, o egoísmo e o cinismo, cultivando amor pela humanidade, pois sei que uma atitude negativa para com os outros nunca me trará sucesso. Farei com que os outros acreditem em mim, porque eu acredito neles e em mim mesma. Assinarei esta fórmula, recomendá-la-ei à memória, repetindo uma vez por dia, em voz alta, com fé integral, de que influenciará gradualmente meus pensamentos e ações, de modo a tornar-me uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. Por detrás dessa fórmula existe uma lei natural que até hoje ninguém conseguiu explicar. O nome dessa lei tem pouca importância. O que importa a respeito dela é que funciona para a glória e sucesso da humanidade, se for usada de maneira construtiva. Se, porém, usada de maneira destrutiva, destruiria com a mesma facilidade. Nessa afirmação está uma verdade muito significativa, ou seja, aqueles que fracassam e terminam a vida na pobreza, infelicidade e desespero, fazem-no por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Pode-se encontrar a causa no fato de que todos os impulsos de pensamento têm tendência a refugiar-se em seu equivalente físico. Você pode chegar ao desastre pelo pensamento. O subconsciente não distingue entre impulsos de pensamento construtivos ou destrutivos. Trabalha com o material que lhe fornecemos, através dos impulsos de pensamento. O subconsciente traduz em realidade o pensamento atormentado de medo com a mesma presteza que usará em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e produz serviços úteis se usadas de maneira construtiva ou estraga a vida se mal usada, assim a lei da autossugestão leva à paz e à prosperidade, ou ao vale da amargura, do fracasso e da morte, de acordo com seu grau de compreensão e de aplicação dela. Se você encher a mente de temor, dúvida e descrença na sua capacidade de estabelecer um elo e usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tomará tal
o espírito de descrença e usá-lo-á como padrão pelo qual o subconsciente se traduzirá em seu equivalente físico. Tal qual o vento que leva um navio para leste e o outro para o oeste, a lei da autossugestão irá erguê-lo ou derrubá-lo, de acordo com a maneira pela qual você irá arrumar as velas do pensamento. A lei da autossugestão, através da qual qualquer pessoa pode ascender às altitudes de realização que surpreendem a imaginação, está bem descrita nos versos seguintes. Se você pensa que foi derrotado, você foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo não poder. Se você pensa que perderá, está perdido. Pois fora do mundo percebemos que o sucesso começa com a vontade de alguém. Tudo está no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, foi sobrepujado. É preciso que pense em altos termos para se elevar. É preciso que esteja seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida não são sempre vencidas pelo homem mais forte ou pelo mais veloz. Mais cedo ou mais tarde, o homem que vence é o homem que pensa: eu posso vencer. A grande experiência do amor. Em algum lugar de sua estrutura está adormecida a semente da realização, que se desperta e posta em ação pode levá-lo a alturas que você jamais esperou atingir. Assim como o mestre da música pode fazer com que as mais lindas melodias jorrem das cordas de um violino, assim você pode despertar o gênio adormecido em seu cérebro e fazer com que ele o conduza para o alto, para qualquer objetivo que possa desejar alcançar. Abraham Lincoln fracassou em tudo o que tentava, até passar da idade de 40 anos. Era um senhor João Ninguém, de não importa o quê, até que uma grande experiência lhe chegou à vida. Despertou o gênio adormecido em seu coração e cérebro e deu ao mundo um de seus homens realmente grandes. Esta experiência se misturou às emoções da tristeza e do amor. Veio através de Anne Rutledge, a única mulher que amou de verdade. É fato conhecido que a emoção do amor está muito próxima ao estado de espírito conhecido como fé, pela razão de que o amor chega quase a traduzir os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual. Durante seu trabalho de pesquisa, o autor descobriu, da análise do trabalho e das realizações de centenas de homens de destacado valor, que houve influência de amor de uma mulher por trás de quase todos eles. Se quiser a prova do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que o empregaram. Encabeçando a lista está o Nazareno. A base do cristianismo, da fé, embora muitos tenham pervertido e interpretado erradamente o significado dessa grande força. A súmula e substância dos ensinamentos e realizações de Cristo, que podem ser interpretados como milagres, foi nada mais nada menos que a fé. Se existem fenômenos como milagres, eles só são produzidos através do estado de espírito conhecido como fé. Consideramos o poder da fé, como demonstrou um homem muito conhecido na época, o Mahatma Gandhi na Índia. Nesse homem teve a humanidade um dos mais assombrosos exemplos da possibilidade da fé. Gandhi controlava mais um poder potencial que qualquer pessoa viva em sua época, apesar do fato de não ter nenhum dos instrumentos ortodoxos de poder, como dinheiro, navios de guerra, soldados ou armamentos. Gandhi não tinha dinheiro, nem um lar, nem um terno como roupa, mas teve poder. Como ele conseguiu esse poder? Criou da compreensão que tinha do princípio da fé por sua capacidade de transportar esta fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Gandhi conseguiu o assombroso feito de influenciar 200 milhões de mentes para unir-se e mover-se em uníssono como uma única mente. Que outra força na Terra, exceto a fé, poderia ter conseguido tanto? Você dá antes de ganhar.
Por causa da necessidade de fé e cooperação ao operar negócios e indústrias, será tanto interessante como útil analisar um acontecimento que fornece uma compreensão excelente do método pelo qual industriais e homens de negócios acumulam grandes fortunas, dando antes de tentar ganhar. O acontecimento escolhido para esta ilustração volta para o ano de 1900, quando se formava a United States Steel Corporation. Ao ler a história, guarde esses fatos fundamentais e entenderá como se converteram ideias em vastas fortunas. Se você é um dos que muitas vezes se perguntaram como foram acumuladas grandes fortunas, a história da criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se tiver ainda alguma dúvida de que os homens podem pensar em enriquecer, essa história servirá para dissipar a dúvida, pois você poderá ver claramente na história da United States Steel a aplicação da maior parte dos princípios descritos neste livro. A surpreendente descrição do poder de uma ideia foi dramaticamente contada por John Lowell no New York World Telegram, por cuja cortesia aqui vai ser reproduzida. Um belo discurso após o jantar por $1 bilhão. Quando na noite de 12 de dezembro de 1900, uns 80 membros da nobreza financeira da nação se reuniram no salão de banquetes do University Club para prestar homenagem a um jovem vindo do Oeste. Nem metade dos convivas percebeu que seria testemunha de um dos episódios mais significativos da história industrial americana. John Edward Simons e Charles Stewart Smith, com os corações cheios de gratidão pela generosa hospitalidade que lhes fora proporcionada por Charles M. Schwab no decurso de recente visita a Pittsburgh, tinham organizado o jantar para apresentar o Homem do Aço, de 38 anos, à Sociedade Banqueira do Leste. O que não esperavam era que tumultuasse a reunião. Avisaram-no, em verdade, que os corações, dentro das camisas engomadas, não seriam muito receptivos à oratória. Além disso, se não quisesse aborrecer os Eltmans e Harrimans e Vanderbilts, seria melhor limitar-se a 15 ou 20 minutos de generalidades corteses e parar por ali mesmo. Mesmo John Pierpont Morgan, sentado à direita de Schwab, conforme exigia sua imperial dignidade, só pretendia honrar com sua presença a mesa de banquete por pouco tempo. E quanto à imprensa e ao público, o acontecimento todo era de tão pouca monta que nenhuma menção se fez nos jornais no dia seguinte. Os anfitriões e convidados ilustres banquetearam-se com 7 ou 8 iguarias costumeiras. Houve pouca conversa e a que houve era discreta. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwab, cuja carreira fluíra às margens do Monongahela, e ninguém o conhecia bem. Mas antes que a noite se escoasse, todos, e com ele Morgan, o senhor do dinheiro, foram arrebatados, e um bebê de 2 bilhões, a United States Steel Corporation, foi concebido. Talvez pela infelicidade para a história que não se tenha gravado o discurso de Charles Schwab no jantar. É provável, contudo, que se tratasse de um discurso rústico, meio sem gramática, pois as belezas da língua nunca preocuparam Schwab. Cheio de epigramas e intercalado de espírito. Mas, a parte disso, teve força e efeitos galvânicos sobre o capital avaliado em 5 bilhões, representado pelos convivas. Depois que terminou, e a reunião ainda estava sob seu fascínio, embora Schwab tivesse falado durante 90 minutos, Morgan levou o orador a uma janela retirada, onde, balançando as pernas que pendiam dos assentos altos e desconfortáveis, ficariam conversando por mais 1 hora. A magia da personalidade de Schwab fora solta a todo vapor, mas o que era mais importante e duradouro foi o programa, imponente e bem delineado, que esboçara para o engrandecimento do aço. Muitos outros tinham tentado interessar Morgan em formar um truste do aço, nos padrões dos trustes de biscoitos, arame, açúcar, borracha, uísque, óleo ou goma de mascar. John Walt Gates, o jogador, recomendara-no, mas Morgan não confiava nele. Moore, Bill e Jean, corretores de Chicago, que juntaram um truste de fósforos a uma corporação de bolachas,
recomendaram-no e fracassaram. Albert Gary, o advogado rural bonachão, quis fomentá-lo, mas não era bastante grande para impressionar. Enquanto a eloquência de Schwab não elevou J.P. Morgan aos píncaros de onde pode visualizar os resultados sólidos da empresa financeira mais corajosa jamais concebida, o projeto foi encarado como um sonho delirante de doidos por dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que começou há uma geração a atrair milhares de companhias pequenas e às vezes mal dirigidas para combinações grandes e capazes de esmagar a concorrência tornou-se operacional no mundo do aço, através das maquinações desse jovem pirata dos negócios, John W. Gates. Gates já tinha formado a American Steel and Wire Company, de uma cadeia de pequenas empresas, e juntamente com Morgan, tinha criado a Federal Steel Company. Entretanto, ao lado do gigantesco truste vertical de Andrew Carnegie, pertencente e operado por 53 sócios, as outras combinações eram ninharia. Podiam associar-se à vontade, mas o grupo todo não chegava aos pés da organização Carnegie e Morgan sabia disso. O excêntrico velho escocês também o sabia. Das magníficas alturas do castelo de Skibo, observava a princípio achando divertido, mas depois com ressentimento, as tentativas das companhias menores de Morgan atrapalharem seus negócios. Quando as tentativas se tornaram ousadas demais, o gênio de Carnegie manifestou-se pela raiva e vingança. Resolveu duplicar todas as fábricas que seus rivais possuíam até então, e não tiveram interessado em arames, canos, argolas ou folhas. Ao contrário, contentava-se em vender a estas companhias o aço bruto de que precisava e em deixar que o moldassem da forma que quisessem. Agora, tendo Schwab como seu tenente principal e capaz, planejava encostar os inimigos à parede. Foi assim que, no discurso de Charles Schwab, Morgan viu a resposta ao problema da sociedade. Um truste seria um pudir de ameixas, como disse um escritor, sem as ameixas. Um discurso de Schwab, na noite de 12 de setembro de 1900, trazia em si a sugestão, embora não a promessa, de que a imensa empresa Carnegie seria trazida para debaixo da tenda de Morgan. Falou no futuro do mundo para o aço, da reorganização para a eficiência, da especialização, da união de fábricas fracassadas e da concentração do esforço nas propriedades florescentes, das economias no tráfico de minério, economias nos departamentos superiores e administrativos, da conquista de mercados estrangeiros. Mais ainda, disse aos piratas entre eles onde se achavam os erros de sua habitual pirataria. O propósito deles, sugeriu ele, fora criar monopólios, elevar preços e dos privilégios extrair gordos dividendos. Schwab condenou o sistema com sua maneira mais veemente. A falta de visão de tal política, disse ele aos ouvintes, estava no fato de que restringiu o mercado numa época em que tudo gritava por expansão. Baixando o custo do aço, argumentava ele, criar-se um mercado em constante expansão. Encontrar-se-iam mais utilidades para o aço e boa parte do comércio mundial poderia ser conquistada. Na realidade, embora não soubesse, Schwab seria o apóstolo da moderna produção em massa. Assim terminou o jantar no University Club. Morgan foi para casa para pensar sobre as rosáceas predições de Schwab. Esse voltou a Pittsburgh para dirigir o comércio do aço de W. Angra Carnegie, enquanto Gary e os outros voltaram para os seus teletipos para divertir-se antecipando o passo seguinte. Não tardou muito. Morgan levou mais ou menos uma semana para digerir a iguaria de razões que Schwab se colocava diante dele. Ao assegurar-se de que não causaria nenhuma indigestão financeira, mandou buscar Schwab e achou um tanto reservado. Carnegie, disse Schwab, não iria gostar de saber que seu presidente da companhia de confiança flertara com o imperador da Wall Street, a rua sobre a qual Carnegie resolvera nunca se aventurar. John W. Gates sugeriu então, como intermediário, que se acontecesse de Schwab estar no hotel Bellevue, em Filadélfia, poderia acontecer também de estar lá J.P. Morgan. Quando Schwab chegou, entretanto, Morgan estava inconvenientemente doente em sua casa em Nova York.
Diante do convite preemente de Morgan, Schwab foi para Nova York, apresentando-se à porta da biblioteca do financista. Certos historiadores de economia professaram a crença de que, no começo ao fim do drama, o palco fora arranjado por Andrew Carnegie. O jantar para Schwab e o rei do dinheiro teriam sido planejados pelo astuto escocês. A verdade é, porém, o oposto. Quando Schwab foi chamado para consumar o negócio, não sabia sequer se o pequeno patrão, como chamava Andrew, iria ao menos ouvir a oferta de vender, especialmente a um grupo de homens as quais Andrew encarava como poucos dotados de santidade. Mas Schwab levou consigo, para a conferência, escritos de próprio punho, 6 páginas de números perfeitamente nítidos, que representavam em sua mente o valor físico e a capacidade de ganho de cada uma das companhias que se considerava como estrela essencial no novo firmamento do metal. 4 homens ponderaram os números toda a noite. O principal, é claro, era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Com ele estava seu aristocrático sócio, Robert Bacon, homem culto e cavalheiro. O terceiro era John W. Gates, que Morgan desprezava como sendo jogador e apenas usava como instrumento. O quarto era Schwab, que conhecia mais sobre os processos de fabricar e vender aço que qualquer grupo de homens vivos na época. Nessa conferência não se discutiam os seus números. Se dissesse que tal campanha valia tanto, então esse era seu valor e não mais. Insistia também em incluir na sociedade apenas as empresas que designava, conceber uma corporação em que não haveria duplicação, nem mesmo para satisfazer a ambição de amigos que queiram descarregar suas companhias nos ombros largos de Morgan. Quando amanheceu, Morgan levantou-se e endireitou as costas. Só ficou uma pergunta. Acha que poderá persuadir Andrew Carnegie a vender? Indagou. Posso tentar, respondeu Schwab. Se conseguir que ele venda, encarregar-me-ei da questão. Concluiu Morgan. Até ali tudo bem. Mas será que Carnegie iria vender? Quanto iria pedir? Schwab pensou em 320 milhões de dólares. Como exigiria o pagamento? Em forma de ações comuns ou preferenciais? De bônus? Em dinheiro? Ninguém poderia levantar sequer um terço de $1 bilhão em dinheiro. Houve uma partida de golfe em janeiro, nos campos gelados de St. Andrews, em Westchester, com Andrew todo enrolado em suéteres e Charles conversando animadamente como de costume para estimulá-los. Mas não se pronunciou uma palavra sobre negócios enquanto os dois não se sentaram no calor agradável da casa de Carnegie, próxima dali. Então, com a mesma persuasão que hipnotizara 80 milionários, no University Club, Schwab despejou as brilhantes promessas de aposentadoria, com todo o conforto de milhões inenarráveis para satisfazer os caprichos sociais do ancião. Carnegie capitulou, escrevendo o número num pedaço de papel, estendeu a Schwab e disse: Está bem, venderemos por esta quantia. O número era aproximadamente 400 milhões de dólares, composto dos 320 milhões de dólares mencionados por Schwab como número básico e somando-se-lhe 80 milhões de dólares, que representavam o valor do capital aumentado nos 2 anos anteriores. Mais tarde, nos convés de um transatlântico, o escocês disse tristemente a Morgan: Quisera ter-lhe pedido 100 milhões de dólares a mais. Se os tivesse pedido, teria recebido, assegurou-lhe Morgan alegremente. Houve alvoroço, é claro. Um correspondente britânico telegrafou que o mundo do aço estrangeiro estava chocado pela gigantesca sociedade. O presidente Harley de Valley declarou que, a não ser que os trustes fossem regulamentados, o país poderia experimentar um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas Kinney, o hábil manipulador de ações, começou a trabalhar, empurrando as novas ações para o público, com tal vigor que todo o excesso calculado por alguns em quase 600 milhões de dólares foi absorvido num relance. Assim que Carnegie teve seus milhões, a corporação de Morgan teve 62 milhões de dólares por seu trabalho, e os rapazes de Gates Gary tiveram seus milhões. Schwab, de 38 anos, teve sua recompensa. Foi feito presidente da nova companhia, ficando no poder até 1930.
As riquezas começam dentro do homem.